nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quarta-feira, dia 17 de novembro de 2021. O Evangelho de hoje de São Lucas, capítulo 19, versículo do 11 ao 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei, e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás deles, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, ao qual havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bom, servo bom. Como foste fiel nas coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem também disse a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebe o que não deste, e colhe o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse ao que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queria que reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus vai contar essa parábola desse homem que vai ser coroado rei e chama seus empregados e dá 100 moedas para cada um, para que eles administrassem esse dinheiro na sua ausência. Nós vemos que aquele povo não queria esse rei fosse coroado, não queria ser governado por esse rei, e manda uma embaixada atrás. Depois desse homem ser coroado rei, ele volta e aí vai prestar contas com aqueles funcionários, e aquele que prestou 100 vai devolver mais 10 vezes, vai devolver 1000, e ele vai dizer que aquele é um servo bom e fiel. Foste fiel nas coisas pequenas, recebe o governo das 10 cidades. Outro funcionário vai dizer que aquele dinheiro rendeu 5 vezes mais, ele vai ganhar também o governo sobre 5 cidades. Mas chegou aquele que pegou o dinheiro e guardou no lenço, não fez nada com esse dinheiro. E esse rei vai dizer que ele é um servo mau e vai ser julgado por sua própria boca. Esse homem vai dizer que ele é um homem severo, ficou com medo, porque ele recebe o que não deste e colhe o que não semeaste. E esse rei vai dizer, porque não colocou o dinheiro no banco, receberia com juros, e ele vai tirar o dinheiro daquele homem e vai dar para aquele que tem mais, para aquele que tem 1000, que fez o dinheiro render. Queridos irmãos, essa história, essa parábola que Jesus nos conta, é a parábola do Jesus. O povo judeu não queria que ele fosse coroado rei.
Não aceitou esse Jesus, o filho do carpinteiro, o Messias que era pobre, andava com pecadores? Não, eles não queriam esse. Jesus também nos dota com os talentos, com os dons. E esses dons devem ser multiplicados. São os frutos que nós produzimos para o reino de Deus. E cada vez que nós, pela graça de Deus, pelos dons que não são nossos, são dons dados por Deus, quando nós conseguimos multiplicar esses dons e dar os frutos necessários para o reino de Deus, nós somos agraciados com muito mais, além daquilo que nós imaginamos. Porque se Deus é um Deus de amor e de misericórdia, mas também aquele que recebe os mesmos dons de Deus e pela preguiça, pelo comodismo, pelo pecado, não faz nada, esse será tirado tudo que tem. Portanto, meus irmãos, com o evangelho de hoje, nós somos chamados a produzir os frutos para o reino de Deus, multiplicar os talentos que Deus nos deu, cada um com os seus dons que Deus capacitou, o Espírito Santo capacitou a cada um de nós. O que não podemos é guardar esse talento que Deus nos deu no evangelho de hoje, é esse dinheiro que nos foi dado, mas que é os talentos, é a graça para cada um de nós, e nós não fazermos nada, ficarmos omissos no ostracismo, na preguiça e no comodismo, porque aí seremos julgados pela omissão. É isso que Jesus fala para a gente no dia de hoje. Muitas vezes nós vemos as coisas do mundo que vão contra o ensinamento de Cristo, da igreja, e nós nos calamos. Seremos julgados pela nossa omissão. Não produzimos os frutos para Deus. Não defendemos o Cristo. Não defendemos a igreja do Cristo. Ou muitas vezes estamos fazendo como aqueles judeus, quando Jesus foi apresentado, gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Os dons de Deus não são nossos, nos são dados, emprestados, para que nós produzamos os frutos para o seu reino. E aí, se fizermos isso, seremos chamados servos bons e fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que pelas bênçãos de Nossa Senhora das Dores nos abençoe Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.